E queria saber o que aconteceu com o Igor Gomes ali, que houve um debate no banco, e parece que estava faltando um uniforme para ele entrar ali. Só sobre essa situação de início, por favor. Boa noite. Boa noite, Felipe. Felipe Diniz, xará do meu filho, mais velho. Começar pelo Igor Gomes, eu acho que ali a camisa que ele tinha deixado para botar quando fosse entrar, acho que eles pegaram equivocadamente do banco na hora de recolher material. E foi isso que aconteceu. E da atuação do time, de fato, melhorou no segundo tempo. É difícil você precisar por que melhorou, porque a gente também fez algumas alterações táticas, algumas observações do que a gente tinha visto no primeiro tempo. Então é difícil você nomear. Eu acho que melhoraria mesmo se a gente voltasse também com os mesmos jogadores. Mas a gente não dá para saber. E o Hernanes e o Boia, de fato, entraram muito bem, tanto um quanto o outro individualmente. Drago, Rádio Transamérica. Tudo bem, Fernando? Sobre dois atletas, por favor. Primeiro o Hernanes, né? O quanto você ficou satisfeito com a performance dele? E para pensar em titularidade, ele já suporta atuar 90 minutos? E o segundo jogador é o Léo. Você perdeu o Reinaldo, lateral esquerdo, para o clássico contra o Corinthians. O que o Léo tem te entregado como zagueiro te faz pensar na manutenção dele na zaga ou automaticamente ele é o substituto do Reinaldo na lateral esquerda? Então, Ivan, do Léo, de fato, ele está entregando aquilo que eu esperava como zagueiro, jogou bem as duas partidas. E também ele é o lateral, então é uma coisa para a gente pensar para o jogo, para o clássico. Uma coisa que eu estou pensando desde quando o Reinaldo tomou o terceiro amarelo ali, mas ainda não tem nada definido. E em relação ao Hernanes, eu fiquei muito contente dele poder ter voltado, fez um bom jogo. A gente teve uma conversa meio decisiva aí esses dias para trás. Mas o Hernanes, tem muito assunto interno e as pessoas especulam muito mal, tem muito pouca informação e acaba produzindo maldade e injustiça de maneira cavalar, porque não sabe absolutamente nada do que se passou com o Hernanes. Então as pessoas ficam especulando e tentando fazer coisas que não deveriam, criar discórdia, criar intriga. O Hernandes é um cara que eu tenho um respeito e um carinho, e eu sei que ele tem comigo também, em que em nenhum momento foi respeitado por ninguém. E ele já deu declarações na imprensa falando, mas as pessoas não exploram isso. Gostam de fato do sangue escorrendo, mas nunca teve sangue na minha relação com o Hernandes, muito pelo contrário. Teve carinho, teve afeto, teve compreensão, e teve amor, que é uma palavra que eu acho que muita gente que fala não compreende o significado dela. Então o Hernandes, talvez no momento oportuno, ele vai conseguir responder o que aconteceu com ele, por que das coisas aconteceram dessa forma. E o mais importante foi que ele conseguiu voltar, que ele está feliz e que ele é a maior referência, junto com o Daniel, do nosso time, em relação a ter simbolismo, a nossa maior referência aqui dentro do São Paulo, por tudo que ele fez aqui. Ele jogou a vida inteira aqui, ele gosta do clube, ele quer entregar para o clube. Então está todo muito, muito feliz com a volta dele. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Fernando Diniz. Só para contextualizar, a gente está fazendo uma matéria especial aqui sobre atacantes de velocidade, de beirada. Você recentemente perdeu o Antony, né, que era um jogador que atuava muito por ali. Queria saber como que você encara essa perda, o quanto que ele faz falta, de que forma que ele faz falta para o seu time. E se você pudesse escolher um jogador que faz essa função no mundo, qual jogador que você acha que nutre melhor as funções dele, as características para ocupar essa função? Obrigado. Claro que o jogador como o Antony, que desde que eu cheguei aqui teve uma sintonia muito boa comigo, ele passou a jogar bem quase que sistematicamente, então, e tinha um vigor físico e uma entrega, e em alguns momentos que o jogo estava um pouco mais complicado, ele fazia uma jogada individual que clareava. Mas existem outras maneiras de jogar futebol. Então, assim, a gente sabe jogar de outras formas. Então, eu também não saberia agora te responder qual que é o jogador mais agudo e, sei lá, talvez hoje o Gnabry é um jogador que está fazendo muita diferença lá do Bayern. E tem outros também, mas tem maneiras de jogar futebol. Às vezes você ataca mais com os laterais para dar amplitude e com profundidade, às vezes você ataca mais com pontas, depende. O importante é a gente ter um coletivo forte, que eu acho que é o que o São Paulo está voltando a ter nesse momento.
Thiago Fagnani, TV Bandeirantes. Alô, Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Essa atuação no segundo tempo, dá para dizer que é uma forma também de você mostrar para a torcida do São Paulo algo do tipo: alô, torcida do São Paulo, eu consigo fazer o São Paulo jogar dessa maneira. É uma espécie também de voto de confiança que você dá para a torcida, que a torcida pode dar para você a partir dessa atuação na segunda etapa? Então, com a torcida, ela tem toda a minha entrega, meu trabalho. Se você perguntar para as pessoas dentro do clube o tanto que eu trabalho, principalmente nos momentos difíceis, trabalho mais ainda. O que eu tenho que entregar para a torcida é a força do meu trabalho para as coisas poderem dar certo. E mais do que tudo é ganhar jogo, que a torcida merece, e levantar a taça, que a torcida merece. Então, o torcedor, nesse momento de satisfação, eu falei isso em todas as entrevistas pós-pandemia. O único que tem razão no São Paulo, nesses momentos pós-pandemia, é o torcedor com a sua insatisfação. E quanto a voto de confiança, isso é uma coisa que isso foi bom para hoje. A gente tem que entregar domingo mais, entregar na quarta mais e entregando. É assim que funciona o futebol. E a tentativa e o trabalho sempre é de entregar. A gente não tem que se contentar com o que foi hoje. Hoje foi bom para hoje. O segundo tempo foi bom para hoje. A gente tem que tentar melhorar para domingo fazer um jogo ainda melhor. E é isso que a gente vai ter que trabalhar. Então, o crédito com a torcida a gente tem quando a gente ganha jogo e principalmente quando a gente ganha campeonato. Marcelo Baceggio, TV Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz, parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o peso que uma possível ausência do Daniel Alves pode fazer no clássico contra o Corinthians, já que você não vai poder contar já com o Reinaldo, e o Luciano também sentiu um desconforto, também preocupa como lidar aí com essas dúvidas de jogadores que vêm sendo decisivos para o time. Então a gente vai ver quem vai ter condição. A única ausência confirmada é do Reinaldo, pelo terceiro amarelo. Fez 2 grandes jogos, tanto na Ilha do Retiro como hoje, tanto na marcação quanto no apoio. E muito concentrado. E a gente gostaria de contar com o Reinaldo também para o Clássico, mas não vai poder. O Daniel a gente tem que esperar o resultado dos exames. E o Luciano também, eu não sei se foi nada, aparentemente não foi nada grave. E o que mais preocupa nesse momento é o Daniel. E todo mundo sabe o tanto que o Daniel representa para o São Paulo. E eu falo de todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo para o futebol brasileiro. É uma contratação de ouro para nós aqui do Brasil. É um exemplo de profissional, de solidariedade, de botar para cima nos momentos mais agudos, mais difíceis. Sempre se posiciona favorável ao time, dá a cara para bater, dá a cara a tapa e está sempre com o seu exemplo, engrandecendo a camisa do São Paulo, os treinamentos. Porque quem não conhece o Daniel de perto não consegue mensurar o tanto que ele é importante para o São Paulo. Rafael Bellatini, Rádio Bandeirantes. Olá, Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar o seguinte: todo mundo cobra que o São Paulo volte a apresentar aquele futebol de antes da pandemia, aquele futebol que encantava todo mundo, mas a gente sabe que tem uma dificuldade porque você tem poucos treinos, você volta no domingo de viagem, se apresenta na segunda, faz um treino terça e quarta já tem jogo. Como lidar com essa falta de tempo, até pela questão física que não dá para exagerar demais com o jogador? A gente tem que trabalhar o que pode e vai somando os pouquinhos de treino que a gente pode fazer, as correções dos vídeos, e a gente não pode treinar muito, mas a gente pode treinar um pouco. E esse pouco a gente tem que ir melhorando a equipe. Fora tudo que aconteceu da pandemia, que quando a gente vai analisar, a gente não leva em consideração que teve a pandemia. Existe uma cobrança para que aquilo voltasse tudo daquele jeito. Hoje, nosso time está todo modificado da pandemia. A pandemia deu uma alterada em muitas coisas. A gente está buscando o nosso melhor novamente e vamos trabalhar para melhorar o time jogo a jogo. Não tem mágica, tem trabalho. Tem que trabalhar e as coisas não acontecem em parte de mágica. Acontece com o trabalho e com a dedicação, principalmente dos jogadores que estão sendo muito dedicados nesse momento. Muito. Leonardo Lourenço, ge.com. Diniz, boa noite.
O São Paulo está deixando o Morumbi hoje na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, mas chegou sob protestos, mais uma vez, alguns torcedores estavam na porta, tinha faixa ali de novo. Queria saber se esses protestos, na sua visão, eles são justos, e se depois de um mês daquela derrota por Mirassol, se dentro do elenco, as feridas dessa derrota já se curaram? A questão não sei se é curar, eu acho que a derrota do Mirassol é uma coisa que tem que doer muito. Eu já falei mais de uma vez que o torcedor tem razão, as coisas que faz, não tendo violência, está tudo certo, tem que estar insatisfeito mesmo, a gente não pode vir, além de perder, a gente perdeu porque a gente se apresentou de uma maneira que não deveria contra o Mirassol. Então, num time do tamanho do São Paulo, isso é digno de insatisfação e a gente tem que trabalhar, ganhar jogo, ganhar mais jogos e procurar ganhar título para o São Paulo. O torcedor ficar contente. Então não tenho que reclamar nada do torcedor, absolutamente nada. Esse torcedor é o mesmo que fez uma grande festa para nós aqui contra o LDU. Então quando a gente entrega, ele sabe respeitar e ele anda junto. E quando a gente não entrega, ele sabe protestar e exigir que o time volte a jogar bem e a ganhar partidas. Obrigado a todos. Precisamos encerrar a entrevista coletiva. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.